Fala, meu povo! E aí? Mais uma vez aqui no canal Direção-te a Jesus com a série de mensagens Deus é Alguém. Sabe, talvez você pense que você está falando óbvio, está pregando óbvio, está trazendo uma mensagem, todo mundo sabe que Deus é alguém. Então talvez essa mensagem, o título da mensagem para você não é tão chamativo, mas eu quero tentar te instigar dizendo que Deus é alguém e não o seu objeto de estudo. Sabe, muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Alguns dizem muito isso, que o óbvio precisa ser dito. Porque muitos têm usado o estudo da teologia, o estudo bíblico para tentar explicar Deus, para explicar quem Ele é. Muitos têm usado as suas orações para tratar Deus apenas como um gênio da lâmpada. Então, muitos de tantas formas tratam a Deus de forma que não deveria ser tratado. Muitos esquecem que Deus é alguém e que o intuito de Deus é se relacionar. Então essa é a ideia dessa série. Vamos para mais um tema dessa série. Bora pro vídeo. Antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe essa mensagem. Bora lá? Como você sabe, o versículo base dessa série de mensagem é João 3,16. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo nos deixa claro que Deus é alguém. Esse versículo não nos permite manipular alguma coisa dizendo que Deus é só alguém para me pedir, ou que Deus é alguém que possa ser controlado. Esse versículo não me permite simplesmente tratar Deus como um objeto de estudo, como uma coisa, mas como alguém que ama, como alguém que tem pensamentos, como alguém que tem sentimentos, como alguém que tem um coração, que tem planos, que tem desejos, que tem pessoas que são amadas por Ele. Esse versículo nos mostra o quanto que Deus amou todos nós e por isso Ele enviou alguém para que nós pudéssemos ter acesso a Ele novamente. Essa é a ideia de Deus. Para que nós pudéssemos nos achegar a Deus novamente, Ele enviou o Filho dele. E o Filho dele é o caminho para que nós venhamos chegar até Ele, limpos, purificados, para ter um relacionamento com Ele. O problema é que muitos querem tratar Deus como objeto de estudo. Sabe, acham que Deus pode ser explicado de todas as formas. Obviamente tem aqueles que são da ciência, né? Os cientistas acham que pode justificar Deus, mas a ciência ela não é determinista, mas ela é observadora. Mas aqui eu quero trazer que teólogos, pessoas que são líderes, eles tentam o tempo todo explicar Deus, ter resposta para tudo, porque as pessoas estão perguntando o tempo todo. Mas nem sempre nós podemos explicar tudo, porque nós não conhecemos a mente de Deus, nós não conhecemos por completo. Nós não conhecemos Deus em sua plenitude. Nós conhecemos parte. A ideia de nós termos que conhecer o coração, a mente de Deus, é prosseguir em conhecer a mente de Deus, o coração de Deus, conhecer a pessoa de Deus. E não simplesmente que nós conseguimos entendê-lo em sua plenitude. Ou senão ele não seria Deus. E acompanhando essa linha de raciocínio, eu quero deixar com você aqui Romanos 11, capítulo 11, versículo 33 ao 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja devolvido? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, e eternamente. Amém. Quem conheceu a mente do Senhor? Nenhum de nós conhecemos a mente de Deus em sua plenitude. Logo, nós não podemos explicar o Senhor de forma completa. Nós não podemos explicar todos os seus planos ou tudo o que acontece no mundo. Então eu quero te dizer que Deus não é o seu brinquedo. Deus ele não é a sua experiência científica onde você
Coloca ele num laboratório e você possa explicar a ele. Você não conhece todas as ações de Deus como você conhece de um brinquedo, de um carrinho, de um boneco. Você não conhece todas as ações simplesmente fazendo aqui as suas manobras. Você não pode simplesmente seguir todas as regrinhas e achar que Deus é obrigado a te fazer alguma coisa. Não, você não conhece a mente, você não conhece o juízo, você não conhece o amor profundo de Deus, você não conhece Deus na sua profundidade. Então, nós precisamos prosseguir em conhecer. Por isso, eu quero te trazer aqui que Deus é alguém para que você se relacione com Ele. Não para que você determine isso é Deus, aquilo é Deus, para que você possa fazer manobras para que Ele faça algumas coisas para você. Não, você precisa se relacionar com Ele, conhecer os caminhos dEle, conhecer os seus pensamentos, porque nós conhecemos puramente aquilo que Deus fez na história humana. Nós não conhecemos Deus na sua plenitude. Nós não podemos limitar o Senhor. E com isso, aqui eu não quero dizer que qualquer coisa é Deus. Há muitos por aí que acham que qualquer coisa é Deus, então usam qualquer coisa, qualquer religião para dizer que é Deus. Sabe, Deus ele colocou já os seus limites, Deus ele dentro da história humana. Ele colocou os seus limites, Deus ele nos colocou um filtro, Deus ele nos guiou o caminho e por isso Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus, ninguém vai até o Pai se não for por mim. Então Jesus é o filtro da humanidade, Jesus é o filtro e não o que muitos impõem por aí. Não é o que as pessoas falam, não tem problema não ser isso ou não ser aquilo, não tem problema não ir na igreja, não tem problema não fazer certas coisas. Querido, eu quero te dizer que o filtro é Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus é católico, Jesus é evangélico, Jesus é espírita, Jesus é da Umbanda, Jesus é... Não, Jesus é o filtro. Não tente colocar domínio sobre Jesus, porque ele não é o seu brinquedo ou o seu animal de estimação. Não, Jesus é o caminho onde nós devemos passar para chegar até Deus. Jesus foi o método de Deus. Não tente achar que qualquer método é o método de Deus, porque porque a espiritualidade é ampla, mas toda a espiritualidade está resumida em Jesus. Todo o caminho da espiritualidade é dentro de Jesus. Jesus é o filtro. Jesus é por onde nós devemos passar para chegar até Deus. E com isso eu te falo, não é qualquer coisa por aí que diz que vai chegar até Deus, que chega até Deus. Não, Jesus é o caminho, Jesus é o filtro. Sabe, e também não é o que muitos impõem dentro de algumas igrejas, porque muitos lugares têm sido abertos como negócios. Infelizmente, muitos lugares não têm sido abertos por amor, ou por uma missão, por um propósito, ou por um direcionamento de Deus. Infelizmente, tem muitos lugares que têm sido abertos por pura ganância e não por amor a Jesus, por amor ao reino de Deus, porque tem pessoas sendo guiadas pelo Espírito Santo, pessoas ligadas a Jesus de fato. Há lugares que são simplesmente com métodos psicológicos para poder impressionar as pessoas. Não é porque um lugar tem revelação ou tem milagres que quer dizer que Jesus está lá. Sabe, espíritos malignos também sabem da sua vida. Eles estão vendo você no dia a dia. Espíritos malignos também sabem fazer milagres. Mas Jesus é o filtro. Talvez você então pergunte, então como que eu vou fazer para saber que é Jesus? Se relacionando com Ele e entendendo que toda a espiritualidade, tudo sobre religião passa por meio dele. Porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Toda a espiritualidade passa por meio dele. Não é você pode estar numa igreja e dizer tudo ao contrário de Jesus. Então, Jesus não está ali. É como eu disse, muitos têm aberto lugares por negócio, por ganância, por ego, mas não tem Jesus ali dentro. E também onde muitas pessoas são enganadas, além de revelações e milagres, é onde que diz que lá tem uma boa pregação, que lá é estudado, que lá tem uma boa palavra, lá é uma igreja que se enche da palavra, que estuda a palavra, mas muitas das vezes a palavra é só estudada e não passa
pelo crivo da justiça. Sabe, você precisa pregar o evangelho, não simplesmente falar da Bíblia. Você precisa entender por que você prega, com qual espírito que você prega. Não adianta você estar num lugar onde diz pregar a palavra e o filtro não seja a justiça, o motivo não seja a justiça de Deus aqui na terra sendo manifesta. Quando nós pregamos a palavra, o intuito é estabelecer justiça sobre um lugar, sobre a vida de alguém, e não simplesmente ficar estudando e falando qualquer coisa, um texto ou a história da Bíblia. Não, mas é estabelecer a justiça, é estabelecer o poder de Deus. Nós precisamos entender que pregar é pregar o poder de Deus, é estabelecer o poder de Deus, é embaixar o reino de Deus aonde nós estivermos. Então, contudo, entenda que você precisa estar no lugar, você precisa ser guiado por Jesus. Você precisa estar no lugar onde você foi guiado por Jesus, você foi guiado pelo Espírito Santo. E não simplesmente porque lá faz isso, porque lá faz aquilo, porque lá faz revelação, porque lá prega isso, porque lá a palavra é boa, a palavra é eloquente. Não, o crivo precisa ser Jesus. O filtro precisa ser Jesus. Sabe, muitas pessoas têm tratado Deus como um brinquedo e acham que Deus ele não vai agir, que Deus ele não estabelece justiça, que Deus ele não manifesta justiça. Mas a justiça de Deus virá sobre essas pessoas. Então entenda que Deus ele não é um brinquedo que você possa manipular. Deus ele não é um brinquedo onde você possa dizer, Deus me falou e nada vai acontecer. Você fala em nome de Deus, mas o que você fala é de fato o que vem do seu ego. O que você diz é o que vem do seu ego. O que você diz é da sua própria carne. Eu quero te dizer que Deus é justiça. Que Deus ele está guardando aqueles que estão nele. Os pequeninos de Cristo, assim como eles o chamavam. Sabe que você, quando você está buscando ao Senhor, Deus está guardando o seu coração. Deus está guardando a sua mente. Então foque em Jesus. Que nada tire você do filtro, do crivo que é Jesus, do filtro. Nada tire você desse caminho que é Jesus. Que não seja uma palavra de um líder que diz que é e não é. Mas que de fato você se preocupe em estudar a palavra. Que você de fato se preocupe em buscar em oração. E que você viva o caminho que é Jesus. Talvez você fique assim, mas eu já leio, eu já oro. Mas persevere em oração. Não esqueça de usar a sua fé na hora de orar, na hora de ler a palavra. Porque a Bíblia não é simplesmente para que você estude a sua história. Embora ela precise ser estudada. A Bíblia é para que você tenha fé nas palavras de Jesus. Você tenha fé nas boas novas que foram deixadas para que nós venhamos estudar, para que nós venhamos ler. E a oração não é simplesmente um lugar de desabafo, um lugar onde nós vamos chorar, sair mais leve e dizer que foi Jesus que fez. Sendo que muitas das vezes foi só a sua emoção. Não, a oração é o lugar onde você se envolve com o Espírito de Deus. É o lugar onde você se envolve com o Espírito Santo. Então entenda, Deus ele não é o seu brinquedo. Não tente manipulá-lo, não tente limitá-lo. Simplesmente o conheça, porque ele é alguém.